Graça e a paz, irmãos, amém? Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos estão bem? Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom o tempo todo, não é verdade? O Senhor é bom todo momento, todo instante. Aleluia. Esperar os irmãos entrarem aí para nós podermos começar a nossa live, amém? Glória a Deus. Eu acho que eu só esqueci o microfone, vou pegar o microfone. Glória a Deus. Deixa eu posicionar aqui o microfone. Glória a Deus. Amém? Os irmãos estão me ouvindo aí bem? O áudio tá bom? Glória a Deus. A graça e a paz, sejam bem-vindos a mais uma ministração aí da nossa campanha. Estamos no terceiro dia da nossa campanha aí, falando sobre fé, 21 dias ativando a fé. Então estamos aí no terceiro dia. Hoje nós temos uma palavra tremenda para ministrar aos irmãos aí. Espero que todos vocês gostem ou entendam essa palavra da maneira que nós queremos que você expressar para você, que você venha entender um pouco essa palavra. Amém? Hoje nós vamos falar na palavra a respeito de aprendendo a contar as estrelas, ok? É um título meio estranho, né? Você fala, mas como assim? Mas você vai entender aqui. Então, já abra a sua Bíblia aí. Vamos estar lendo aí o texto que está lá em Gênesis capítulo 15, a partir do verso 1, amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo 15, verso 1, amém. A Jenny falou que o áudio tá bom, a imagem aqui tá boa, glória a Deus. Então, vamos que vamos aí ministrar mais essa palavra, amém, meus amados? Então, a sua Bíblia aberta aí em Gênesis capítulo 15, verso 1, deixa ela aberta aí, vamos orar, agradecer ao Senhor por mais esse dia, por esse momento, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, ó Deus, pelo nosso dia. Obrigado, Senhor, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. Ó Deus amado, ajuda-nos, ó Deus, a ativar a nossa fé por esses dias. Nós queremos ter uma fé, ó Deus amado, onde nós não vamos dar margem para a dúvida, Senhor, gerar no nossa mente, ó Deus, nenhuma dúvida. Pai, que o Senhor venha nos ajudar por esses dias. Ajuda-nos a fortalecer, Deus, a nossa fé. Libera sobre nós, ó Deus, fé, Deus, em Ti. Ó Deus amado, que nós não venhamos duvidar em nenhum momento do Teu poder, da Tua glória, ó Deus amado, da Tua majestade, ó Deus amado, que o Senhor venha falar conosco através dessa palavra, dá-nos entendimento, sabedoria, revelação da Tua palavra, Deus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pega aí a sua palavra e a sua Bíblia, Gênesis capítulo 15, verso 1. Diz assim o verso 1. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo, aliás, galardão. Então disse Abrão, né, que aqui ainda não tinha mudado o nome dele, ok? Então disse Abrão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Esse mesmo texto aqui, o apóstolo Paulo ele fala a respeito que pela fé, né, pela fé de Abraão, ele foi imputado, foi acrescido nele, foi contado como justiça, como sendo justificado ali pela fé. Então, quando Paulo ali ele fala a respeito de justificação pela fé, ele usa esse texto aqui e fala que Abraão ele foi justificado pela fé ali no Senhor, porque ele apenas creu na palavra do Senhor. Amém, meu amado? Então, eu quero trazer essa palavra para você hoje, falando a respeito para você aprender a contar as estrelas.
estrelas, tá certo? Então, nesse período que nós estamos aí, hoje a gente não está no momento aí muito bom, não está no momento preparado, mas todo começo de ano muitas pessoas fazem muitos planos e infelizmente nesse começo de ano aqui nós já tivemos essa pandemia. Aí, como o brasileiro costuma dizer, que o Brasil só começa a funcionar a partir de março, né? Então foi logo em março quando começou toda essa pandemia. Então todos aqueles planos, todos aqueles projetos, né, que estávamos planejando para este ano, tiveram que ser adiados alguns, tiveram que ser ali guardados na gaveta, pois por causa dessa pandemia, muitos aí não vão conseguir realizar, ok? Mas de fato, Deus ele tem a cada dia nos agraciado, derramado da tua graça, da tua bênção, da tua glória sobre nós, e não tem como nós ficarmos ali sensibilizados com tamanha graça do Senhor derramada sobre nossas vidas, não é verdade? Então, bênçãos nós temos recebido muitas, né? E não tem nem como numerar as bênçãos que Deus tem derramado sobre nós, sobre a tua vida, porque é só o fato de você acordar de manhã e abrir os olhos e ver que ainda está vivo, isso é uma bênção do Senhor aí, te dando mais um dia de vida, um dia de saúde, de bênção, um dia abençoado. Então, se você passou um dia tranquilo, um dia bom com o Senhor, então, obviamente, isso é uma bênção do Senhor. Bênção não é só algo material, meu amado. Não entenda bênçãos do Senhor como sendo só algo material, tá certo? Obviamente vai muito mais além do que isso, tá certo? Então, meu amado, a palavra de Salmos, lá em Salmo 37, verso 4, é um texto maravilhoso. Ele diz o seguinte: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que é o agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração? Muitas pessoas pegam apenas a parte B desse versículo, que é aqui, Ele satisfará o desejo do teu coração, mas obviamente Ele vai fazer isso, tá certo? Você vai ver que Ele vai satisfazer o desejo do nosso coração, mas entretanto, porém, contudo, há uma condição antes. Ele está dizendo, agrada-te do Senhor. O que é agrada-te do Senhor, meu amado? É você ter prazer no Senhor. É você, de fato, estar satisfeito em Deus, satisfeito com Deus, ok? Então não é algo que seja difícil, mas é você ter prazer no Senhor, independente da circunstância. Então, quando esse salmo começa dizendo, agrada-te do Senhor, ele está dizendo, olha, se agrada em Deus. Agrada-te do Senhor, tenha bom grado, tenha prazer dele, tenha prazer nele, e ele satisfará o desejo do teu coração. Pois quando nós temos ali satisfação no Senhor, obviamente nós estamos satisfeitos, nós estamos ali contentes com ele, e obviamente um pai que o filho, que ele vê que o filho está contente com ele, que ele se agrada do pai, obviamente o pai o abençoa e ele satisfaz o desejo do coração, tá certo? Então, quando Deus aqui, quando nós temos prazer aí, isso é fato, é prazeroso estar na presença do Senhor, ele vai ficar de olho em você para saber o que você deseja. Então, ele fará o quê? Um arranjo divino para satisfazer o desejo do seu coração, te surpreender lá na frente, meu amado. Por isso que às vezes eu digo para vocês que Deus ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Quando nós temos prazer em Deus, nós falamos, Senhor, eu quero um emprego. Mas você tem tanto prazer no Senhor, tem tanta dependência, sabe que Ele é a sua fonte, você depende tanto do Senhor, que o emprego que Ele te dá é muito mais do que você pensa, muito mais do que imagina. Por quê? Porque Ele conhece o teu coração e Ele sempre te surpreende com o a mais. Infelizmente, nós não temos esse costume, né? Que costume, obreiro? Nós temos esse costume de nós fazemos o a mais para Deus. Básico assim, nós fazemos o mínimo do mínimo aí para Deus, achando que já está agradando Ele, e muitas vezes não está, meu amado. Então, tome cuidado, não faça o mínimo. Deus ele não merece poucas coisas, né? Deus é o Deus da glória, o Deus todo-poderoso. Então, obviamente, você fazendo o mínimo, digamos, como diz o ditado, o mínimo é a obrigação, pelo menos, né? Mas Deus ele merece o melhor. Se Ele deu o melhor, você vai ter que dar o melhor, você retribui com o seu melhor também. Não é você dar o melhor para Deus e Ele te dá o melhor, porque o melhor dele Ele já te deu, que foi Jesus. Então depois que Deus te deu Jesus, que é o melhor dele, que é o Filho amado dele,
O que nós fazemos para o Senhor, meu amado, tem que ser o melhor também, para retribuir tamanha grandeza do Senhor, tamanho presente que Ele nos deu, tá certo? Então, Ele vai satisfazer, e Ele quer satisfazer o desejo do nosso coração, ok? Deus, Ele conhece o meu coração, conhece o seu coração, Ele sonda o nosso coração, né? Tem até um louvor que diz isso, né? Sonda-me, Senhor, conheces o meu coração, sabe quando eu deito e levanto, porque Deus, Ele sonda o nosso coração, tá certo? E Ele sabe o que nós desejamos, Ele sabe o que nós queremos, mas como Deus ele pode satisfazer então o desejo do nosso coração, se o nosso coração não há desejo? Aí é uma pergunta para você. Como Deus vai satisfazer o desejo do teu coração, se no teu coração não existe desejo algum? Nossa, aí como assim, obreiro? Que negócio é esse? Como pode isso aí? É fato, meu amado. Nós queremos às vezes que Deus satisfaça o desejo do nosso coração, mas nós não temos desejo algum, nós não almejamos nada, não temos ambição de nada, não temos vontade de ter nada. Como é que Deus vai satisfazer o desejo do seu coração? É algo a se pensar, não é verdade? Então você precisa ter. Então, para que Deus possa satisfazer o desejo do teu coração, você tem que pelo menos ter sonhos, ambições, pensamentos, desejos. Você tem que ter. Se você não tiver, meu amado, como é que você vai ter o desejo do seu coração satisfeito, como diz em Salmo? Não tem como. Então, essas duas palavras até parecem contraditórias. Como eu posso ser santo e ao mesmo tempo ser ambicioso? Na verdade, não há limite para o Senhor fazer algo na vida daquele que crê, meu amado. Mas a Bíblia diz que para Deus não há impossível em todas as suas promessas, e tudo é possível ao que crê. Então, parece ser contraditório? Parece, você ser santo e ambicioso, mas a ambição a qual eu estou querendo te falar não é a ambição de você desejar algo que é dos outros, ou até mesmo desejar aquilo que é muito longe da sua realidade. O que eu estou falando de ambição é você ter o desejo, ter aquela gana de realizar algo. Por exemplo, você tem um sonho. Se você não tiver a ambição de ver o seu sonho realizado, ele nunca será realizado. Você consegue entender? Então, a ambição que eu estou querendo dizer para você é essa. É a ambição de você querer ver satisfeito, realizado aquilo ali na sua vida. Então, você precisa ter essa ambição de querer algo, porque eu conheço muitas pessoas que não têm ambição de nada. Não tem ambição de ter uma casa melhor, não tem uma ambição de ter um carro melhor, não tem uma ambição de ter um emprego melhor, não tem uma ambição de fazer nada melhor. Ele vive mediano. Então essa pessoa que vive assim, como é que ele pode ter o melhor de Deus se ele não almeja também o melhor de Deus? Perdão. Então não vai ter como, não é verdade? Então nós precisamos ter essa ambição de querer esse desejo para Deus realizar, ok? Mas eu quero falar para você, meu amado, a respeito da história de Abraão, que nós começamos a nossa palavra falando que hoje nós vamos falar sobre aprendendo a contar as estrelas. Mas deixa eu explicar algo sobre Abrão. Na época ainda era Abrão, Deus não tinha mudado o nome dele ainda, tá certo? Então Deus disse a ele que ele seria pai de multidões. Mas existia um probleminha, meu amado, ele não tinha nenhum filho. Como é que ele seria pai de multidões se ele não tinha filho? Então, mas era por causa dele? Não, a sua mulher, Sara, que na época era Sarai, ela era estéril. Então, não tinha como ter um descendente, um filho. E o único que era o herdeiro dele era, de fato, um servo dele que nasceu na sua casa, que era o Damasceno Eliezer. Então, obviamente, nós temos esse costume de, sempre no culto de gratidão, no final do ano, contar as bênçãos, não é verdade? É o dia de contar as coisas. Glória a Deus. Voltamos aí. A internet está dando uma oscilada aqui, mas é normal, mas nada vai parar essa nossa live hoje aqui, porque você vai aprender a contar estrela aí em nome de Jesus. Então, o que acontece aqui? Aqui Abraão, ele não tinha filho, tá certo? Então o único descendente dele era o Damasceno Eliezer. Então, sempre no final do ano nós temos aí o culto de gratidão, onde nós contamos bênçãos, falamos das coisas, mas é também um dia, meu amado, de você aprender a contar as estrelas quando você conta a sua bênção para alguém. Por quê?
quanto mais bênção, quanto mais estrelas você conta, mais de fato a sua fé vai ser aumentada. Por quê? Você vai falar, olha, ainda tem, eu realizou essa, mas eu tenho essa. Você enumerar as bênçãos é muito bom às vezes, para você ver o quanto você foi abençoado e o quanto você ainda pode ser abençoado. Porque lembre-se, Deus ele é uma fonte inesgotável. Ok? Então Deus não há limite de bênçãos para você. Deus ele quer só realizar todos os seus desejos ou derramar todas as promessas sobre a sua vida, tá certo? Então, contar estrelas é uma das passagens mais poéticas aqui que a Bíblia usa ali, que Deus fala com Abraão ali para alimentar a fé dele. Porque Abraão não estava acreditando. Nós lemos um texto aqui, ele falou assim, mas o que há de me dar? Eu não tenho filho, não tenho nada. E Deus fala, sai lá fora, conta as estrelas se é que podes, ok? Então o céu estava limpo e Deus mandou ele contar as estrelas. Ou seja, meu amado, o Senhor nos chama também para contar as estrelas. Por que contar as estrelas, meu amado? Olhe para o céu, veja quantas estrelas há no céu. Lembre-se, a palavra do Senhor diz que as bênçãos de Abraão está derramada sobre as nossas vidas. Então, se a bênção de Abraão está derramada sobre a minha vida, obviamente, eu preciso aprender a contar as estrelas, porque eu também tenho as mesmas bênçãos. Se Deus falou que ele seria pai de multidões e mandou ele contar as estrelas, obviamente, eu também serei, você também será pai de multidões, e você terá também inúmeras promessas a ser realizadas em sua vida, porque as promessas de Abraão estão sobre a nossa vida também. Você crê nisso? Você precisa acreditar nisso, ok? É o que o Novo Testamento diz, a graça diz isso. Nós estamos debaixo, as bênçãos de Abraão estão sobre nós, tá certo? Então aprenda a contar ali as estrelas, tá certo? Mas eu quero perguntar para você, você sabe quantas promessas Deus tem para a sua vida? Você consegue imaginar, você consegue ter ideia? Pense aí, quantas promessas Deus tem para a sua vida, meu amado? Porque nós precisamos entender aqui as promessas, tá certo? Quantos de vocês sabem quantas promessas tem ali para a sua vida que Deus promete? Há milhares de bênçãos, há milhares de promessas ali na sua vida, ou seja, a promessa de salvação, suprimento, de abundância, de ser usado por Ele, de ter cura, de ser liberto, de ter uma vida restaurada, transformada. Tudo isso é promessa, tudo isso é bênção, mas o povo só pensa em algo material. E nem muitas vezes, meu amado, é algo material que você precisa. Você precisa de algo espiritual. Há uma mudança, por exemplo, de vida, você precisa apenas mudar a sua mente, você ter o suprimento, aprender a depender do Senhor, ok? Então nem sempre é algo material, pensa nisso. Bênçãos nem todas são materiais, meu amado. Por exemplo, quando a prosperidade não fala apenas de você ter bens, ok? Por exemplo, quanto tempo você não compra um remédio aí para você que você ficou doente e precisou gastar dinheiro com o remédio? Então, se você pensou aí, faz mais de meses que você não compra um remédio por causa que você ficou doente, meu amado, então quer dizer que você tem sido próspero na saúde. A prosperidade tem acontecido na sua vida através da saúde. Você tem tido uma saúde próspera, você não precisa comprar remédio. Então também isso acontece nas outras áreas da nossa vida. Você é uma pessoa que hoje está feliz, está contente, meu amado, e você não tem tristeza, algo para chorar, obviamente você tem sido próspero na sua alegria. Então prosperidade não é só ter bens, meu amado. Tira essa concepção da sua mente, tá certo? E se você ainda não está enxergando isso, o Senhor ele te chama para fora. Ele está falando para você, sai daí, sai da onde você está, sai do seu comodismo, sai dessa caixinha onde você está pensando, sai dessa visão natural e venha ver o sobrenatural contando as estrelas. Mas o que significa contar as estrelas, obreiro? Eu não estou entendendo essa palavra, está falando de Abraão, de contar as estrelas. O que isso se encaixa na minha vida? Deus ele te chama também para contar as estrelas. Porque, meu amado, contar estrelas é algo espiritual, é algo que te leva aí além, é algo que faz você pensar lá na frente, não é algo aqui, não fica preso à sua visão natural, consegue entender? Então eu citei aqui, eu coloquei aqui 4 motivos aí que Deus ele manda eu e você contar as estrelas. E o primeiro dele, ali o primeiro motivo é que Deus nos manda contar estrelas
para alargar o nosso mundo pessoal. Irmãos, é tão estranho quando eu falo com pessoas que as pessoas não têm nem noção de mundo. O que é noção de mundo? Não estou falando que ele vai ter que sair da igreja para ir para o mundo, não é isso não. É noção do mundo, de coisas externas. Por exemplo, não tem noção do que é ir para um lugar. Se você falar assim, foi em tal bairro, não sabe onde é um bairro do lado, não sabe como chega numa cidade vizinha. Irmãos, isso aí é noção de mundo. É meio estranho quando eu converso com uma pessoa que a pessoa não tem essa visão de mundo. Obviamente, ele não tem nem noção também do mundo pessoal dele, do algo pessoal. Ele não tem noção. Então, isso é ruim, é muito ruim, porque as pessoas estão ali, são ensinadas a ver aquele negocinho ali e ficar por isso mesmo. E você tem que ter a mentalidade mais além, meu filho, ela mais à frente. Tenha noção de mundo, tá certo? Então, quando Deus manda você contar as estrelas, Ele está, de fato, ali mandando você alargar os seus horizontes. Muitos de nós estão vivendo uma vida tão pequena, vivendo uma vida tão mesquinha, porque nós só acordamos, trabalhamos, comemos e dormimos. E no dia seguinte, trabalhamos, acordamos, trabalhamos, comemos e dormimos. Acordamos, trabalhamos. Vive essa vida, essa rotina. Consegue entender? Isso é uma vida pequena. Por quê, meu amado? É só isso que faz. É só trabalha, dorme, acorda, trabalha, come e dorme. É só isso que ele faz na vida inteira. É um ciclo. Ele não sai disso, ele não consegue aproveitar mais nada, ele não consegue fazer outras coisas. Então ele fica preso a este mundo, preso a essa coisa. É só isso que ele faz na vida. Está vivendo uma vida pequena. Nós precisamos ter vida em abundância. Foi o que Jesus nos prometeu. Então você precisa ir mais além. Tá certo, meu amado? Então, vamos vivendo sem nenhuma ambição, sem nenhum projeto, sem nenhum objetivo na vida e vamos levando a vida aí, empurrando com a barriga ou de acordo com o que todo mundo diz aí, deixa a vida te levar. Então tem muitas pessoas vivendo assim? Tem muitas, irmãos. Pessoas que você pergunta aí qual é a sua ambição para o ano, qual o seu projeto, qual o seu desejo, o seu pensamento. Pessoas não sabem. Não tem projeto, não tem plano, não tem desejo, não consegue ter nada na vida, vai deixando aí, aonde a vida levar, ele vai indo conforme a vida vai levando. Se leva ele pro lado ruim, ele vai pro lado ruim ali, não reclama, não fala nada, não procura sair de lá também. Então isso é o que, meu amado? Isso aqui é falta de visão. Isso é falta de visão do mundo. Alarga seus horizontes, meu amado. Vai mais além. Acorda, pelo amor de Deus. Sai dessa panela onde você vive aí, sai desse cubículo. Não é aí não, existe coisas, meu amado, lá fora, existe coisas a conquistar, existe coisa a você fazer. Não viva apenas no seu mundinho fechado, não. Tem coisas muito mais além aí que Deus quer realizar na sua vida. Então, meu amado, se você estiver vivendo assim, você está desperdiçando o maior dom que Deus te deu. E o pior que isso, depois ele vai cobrar de você, ele vai te perguntar o que você fez com a vida que ele te deu. E isso está escrito, isso está lá em Apocalipse. Deus ele vai perguntar para você o que você tem feito com a vida, com o dom precioso que ele te deu. Lembra dos talentos? A vida é um talento, meu amado. A vida ali é um bem, é um dom. E Deus vai requerer de você e perguntar o que você tem feito com ele. O que você tem feito na sua vida. Então por isso que Paulo ele fala que a graça sobre a minha vida não foi vã. Mas se você fica apenas conhece a Deus e fica apenas no seu cubículo, no seu mundinho fechado, a graça na sua vida foi vã. Por quê? Porque você não aproveita da graça. Você não desfruta da graça, você não usufrui da graça. Então você está apenas vivendo um básico, ok? Então eu quero perguntar para você, o que você planeja para este ano? Ah, mas com essa pandemia não dá. Lógico que dá, meu amado. Com essa pandemia dá para você fazer projeto ainda, como não? Só está uma pandemia, mas a vida não parou não. Você consegue ainda planejar algo. O que você tem aí para esse ano aí? O que você planeja para este ano ainda? A sua família, o que você planeja aí entre a sua família? O que você está planejando aí em relação à sua família? Não estou falando toda a sua família, mas se você é casado, é você, a sua esposa, se você tiver filhos, isso aí é a sua família. Ok? Não vai incluir sogra, não vai incluir irmão, que não é sua família, é você, a sua esposa e seus filhos. Se você é casado e não tem filho, é só você e sua esposa. A família é isso aí, você saiu da casa dos seus pais, ela também, para constituir uma família. Então o que você tem sonhado, tem pensado em relação à sua família? Então você tem que ter esse desejo. O que você tem feito aí ou planejado para melhorar a família? Melhorar a sua família?
que você tem feito? Coisas pequenas podem fazer grandes diferenças, ok? Se você pegar, se você for num país onde neva bastante, onde cai neve, uma avalanche, ela não começa com uma grande coisa caindo já, não. Começa pelo pequeno e vai se tornando grande até se tornar uma avalanche de uma proporção imensurável, ok? Então as coisas pequenas podem fazer uma grande diferença. Então, por exemplo, você pode estar planejando aí, quem sabe até o final do ano, você que é casado, fazer uma nova lua de mel com a tua esposa, não é verdade? Levar um filho para passear, dar aquele presente para ele. O que você está procurando melhorar? Não é melhorar, não estou falando às vezes, meu amado, melhorar em relação financeira, estou falando em vida, em qualidade, em tempo de qualidade para sua família, em ter prazer, desfrutar de coisas com a sua família. O que você tem planejado? Profissionalmente, o que você tem pensado? Há um anseio deste ano aí, em sua vida profissional, você crescer? Porque se não tiver um objetivo, você vai ficar continuando aí, meu amigo. Isso aí isso é fato. Então você precisa ter. O que você deseja? O que você quer profissionalmente aí para a sua vida no ano de 2020 ainda? Até o final do ano, você ainda pensa em estar ou ser a mesma coisa? Ganhar o mesmo salário, ou você pensa em ter algo a mais, em ganhar algo a mais, um salário melhor, crescer profissionalmente, sair de um chão de fábrica e ir para uma liderança, uma responsabilidade maior? Isso tudo é desejo, mas se o seu chefe não vê desejo em você, de você crescer, como é que você vai crescer, meu amado? Se você fala pro seu chefe todo tempo que o chão de fábrica tá bom para você, nunca ele vai te indicar para você ser um líder, para você ser um chefe, se você se contenta com pouco. Então tome cuidado, meu amado. Profissionalmente você pode crescer. Se Deus tem te chamado para ser um engenheiro, seja um grande engenheiro. Se Deus tem te chamado para você ser um médico, seja um grande médico. Se Deus te chama, meu amado, para ser qualquer outra profissão, seja grande na sua profissão. Seja o melhor, faça com excelência. Consegue entender? Então, seja assim, pense dessa maneira, meu amado. Faça com zelo e faça com sabedoria e faça sempre o melhor, como se fosse para Deus, ok? Segundo motivo que Deus nos manda contar estrelas é para nos revelar que a promessa e comprometimento anda junto. Isso mesmo, promessa e comprometimento, eles andam junto. Como assim? Nós vamos entender isso aqui, tá certo? Então, assim como contar estrelas, realizar os seus projetos é uma coisa trabalhosa, não pense que realizar sonhos ou o seu propósito ou ideias serão fáceis, não serão, ok? Então, como contar estrela é trabalhoso, você irá se atrapalhar, vai perder conta, sim ou não? E assim será com as suas metas, os seus sonhos. Uma hora você vai se perder e o que você tem que fazer? Às vezes você vai ter que voltar para o princípio novamente, vai ter que voltar para o começo novamente, voltar tudo de novo. E não será fácil você atingir os seus objetivos, sem antes você se atrapalhar muitas vezes. Então, você está querendo algo, você tem um sonho, coisas estão atrapalhando, fique em paz, meu amado. Você vai se atrapalhar, vai ter impedimento muitas vezes, mas não deixa isso tirar o seu objetivo. Não deixa isso tirar o seu foco, tá certo? Nós temos essa facilidade em desfocar rapidamente das coisas. Estamos focados em algo, daqui a pouco você desanima, você se entristece ou acontece alguma coisa e faz você sair do seu foco, sair do seu objetivo. Mas tome cuidado com isso. Tá certo? Por quê? Porque se uma vez que você se atrapalha e não consegue voltar, nem recomeçar, todos os seus planos, projetos, eles vão por água abaixo. Então, contar estrelas é cansativo? É cansativo, dá trabalho. Experimente contar aí depois que acabar essa live, vai lá fora, o céu ainda tá limpo em algumas partes aí. Tenta contar as estrelas, meu amado, sem perder as contas. Não é algo fácil, não é algo simples, mas imagine Abraão naquela época lá, meu amado, contando as estrelas, estrela por estrela, ele tentando contar. Quão cansativo não foi e trabalhoso, não é verdade? Mas ao fazer isso, o que Deus estava ali querendo passar para Abraão? Que mensagem que Deus estava querendo ensinar para Abraão? Que toda promessa tem o seu preço. Isso mesmo, meu amado. Você tem promessa? Toda promessa para realizar na sua vida tem um preço. E ali o preço, meu amado, às vezes é algo que ninguém quer pagar. Qualquer sonho que não tenha
trabalho envolvido, não é sonho, é apenas fantasia da carne. Então você que gosta de palavras de efeito aí, palavras fortes, anote essa daí. Qualquer sonho que não tenha trabalho envolvido não é sonho, é apenas fantasia da carne. Por quê, meu amado? Se tem uma coisa que diferencia os realizadores dos sonhos, os realizadores dos sonhadores, é o comprometimento. Isso aí é o que faz a diferença, porque muitos podem sonhar, mas nunca vão realizar nada. Mas tem pessoas que são realizadores, e o que faz eles serem realizadores do que a diferença dos realizadores para aquelas pessoas que só sonham é o comprometimento em ver aquilo realizado. Então, se você tem um propósito, você tem um sonho, você tem um desejo, você tem uma vontade, tem algo ardendo no seu coração, você tem que ter o compromisso de querer aquilo realizado a todo custo. Não a todo custo, você não vai fazer também passar por cima de todo mundo, não é isso. Mas é que você não deve desfocar. É isso que você quer? Vá até o fim e só desista e só pare, aliás, quando tiver realizado. E nunca desista. Então essa é a diferença das pessoas que realizam e das que sonham. Os que realizam, eles têm um comprometimento muito maior do que os que vivem sonhando, tá certo? Então tome cuidado. Comprometimento pode ser demonstrado de várias formas. Disposição ao sacrifício. É aquilo que você quer? Então você vai se sacrificar por aquilo. Então você, por exemplo, quem quer comprar algo, às vezes ele vai se abdicar de comprar umas coisas para guardar o dinheiro para comprar aquilo que ele quer. É um sacrifício? Obviamente um sacrifício. E ele está disposto? Muitos estão dispostos a pagar o sacrifício para ter aquilo que ele quer, meu amado. Então isso é o comprometimento, tá certo? Quantidade de horas investidas naquele projeto, ele quer ver realizado, então ele vai investir horas, vai investir tempo, ele vai investir períodos naquele negócio ali para ele ver realizado. E o esforço em melhorar as habilidades. Então, que habilidades? As suas? Não. A dos outros, não, as suas habilidades. Então, você vai se esforçar para sempre melhorar as suas habilidades para chegar ao seu objetivo. Mas se você não tem sonho, você não tem objetivo, qualquer lugar que você chegar, tá bom. Isso aí é fato. Para o sonhador que não tem comprometimento em nada, que não quer nada melhorando, não quer ver nada melhorando, meu amado, qualquer lugar que ele chegar, tá bom. Então, se ele sair daqui, chegar ali, andar 2 passos e ficar ali, para ele está bom. Por quê? Porque é só isso que ele quer. Então tome cuidado, meu amado. Deus ele quer alargar a sua visão. E Deus quer ali te mostrar que toda promessa tem um comprometimento envolvido. Se você quer as promessas do Senhor, você então tem que se comprometer em ver aquelas promessas realizadas. Então, meu amado, vai haver sacrifício? Vai haver sacrifício, vai haver trabalho, porque toda promessa há um preço a se pagar. Por isso que Deus falou para Abraão, vai lá fora, conta as estrelas se é que pode. E obviamente ele tentou contar as estrelas, porque ele quis saber o quanto qual a numeragem. Logicamente, se alguém falar para você, ó, conta aí aqueles caroços de arroz ali, e o tanto de caroço de arroz que tem ali vai ser equivalente cada caroço a R$1. Obviamente você vai contar todos os caroços dos 5 quilos de arroz, porque você quer saber o quanto você vai ganhar. Então Abraão foi contar? Provavelmente ele foi contar, meu amado. Porque ele era apressado também. Você via ali que Deus prometeu um filho. Ele foi se apressar e ter um filho com a serva. E nasceu Ismael. Então ele era apressado, ele foi contar. Então Deus mostrou para ele, olha, toda promessa há um preço, Abraão. Se você quer a promessa realizada na sua vida, há um preço. Promessa anda junto com comprometimento. Quanto mais eu me comprometo, mais promessas se realizam na minha vida, tá certo? E o que é comprometimento? Para uma igreja, por exemplo, é tirar os recursos humanos, financeiro e liderança para implantar uma nova igreja. Então isso é um comprometimento, ok? De uma igreja abrir outra igreja. Para um missionário, o que é o comprometimento para um missionário? É ele abandonar o próprio conforto para tornar a vida do outro melhor. Então ele sai do seu conforto e ele vai ali, sai do seu conforto e ele vai para um lugar ministrar a palavra porque ele quer ver aquelas pessoas melhor. Ok? Consegue entender? Então, para um pastor, é o quê? Abrir mão, às vezes, do seu salário numa empresa onde ele trabalha e ele se torna um tempo integral na obra, não ganhando aquele salário que ele ganharia lá. Como nós conhecemos aí muitos pastores que
tinha cargos altos em lugares, uns era gerente de banco, outros eram bombeiros, já foram bombeiros, outros trabalhavam em empresas grandes, tinha cargos altos, salários altos, e ali alargaram isso para fazer a obra, para estar integral na obra e ganhar muitas vezes 10% do que ele ganhava lá no seu emprego. Então isso é o que? Comprometimento que ele teve com a palavra do Senhor, com a obra do Senhor. Então cada um vai ter o seu comprometimento, ok? Mas se o seu comprometimento for pouco, poucas promessas também vai se realizar na sua vida. É o que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 9,6. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. E aquele que planta muito, em abundância ele vai colher, meu amado. Então, isso aí é fato, é a lei da semeadura. Quanto mais eu me comprometo, mais eu tenho. Quanto eu menos me comprometo, menos eu tenho. Quando eu vejo pessoas que falam para mim, nossa, mas não está acontecendo muitas coisas na minha vida, eu vejo muitas pessoas alcançando isso, aquilo eu não alcanço. Primeira coisa que me vem na mente, como está o comprometimento dessa pessoa com Deus e com a obra do Senhor, com o corpo de Cristo? Então, para mim, para que eu tenha uma realização, bênção na minha vida, eu tenho que me comprometer mais, principalmente com Deus. Tem pessoas que nem oram ao Senhor, tem pessoas que nem adoram ao Senhor, vivem a sua vida como se nem conhecesse a Deus e quer o melhor de Deus. Como é que pode isso? Não tem compromisso nenhum com Deus, falta os cultos, falta as células, falta na obra, não está lá ajudando, contribuindo, tanto financeiramente quanto também pessoalmente, ajudando em algo na igreja, limpando a igreja, organizando, e quer algo do Senhor, como? Se não tem comprometimento, meu amado. Então precisa ter um comprometimento, tá certo? Então, contar as estrelas é estar disposto a pagar o preço do sonho. Se há um sonho em sua vida, comece a trabalhar nele hoje. Comece a investir nele hoje. Comece a fazer coisas hoje, meu amado. Uma frase para você. O verdadeiro sonho é Deus fazer você prosperar através do seu trabalho. Se tem, meu amado, o verdadeiro sonho é Deus fazer você prosperar naquilo que você faz. Não há sonho maior, não há nada melhor do que isso. Você vê Deus, Ele fazendo na sua vida através daquilo que você já trabalha, fazendo você prosperar, tá certo? Então, perseverança é um aspecto importante, pois à medida que você começa a contar as estrelas, em algum momento você vai perder as contas e muitas vezes você vai ter que contar tudo novamente. E aí, meu amado, vem a perseverança. Por quê? Nesse momento que tem que voltar a contar tudo de novo, muitos desistem porque eles acham que é trabalhoso, que é dificultoso demais e ele não quer voltar do começo. Meu amado, Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de nova chance, de segunda, terceira, quarta, quinta chance. Não deu certo essa vez, não quer dizer que na próxima não vai dar. Meu amado, eu sou obreiro hoje de uma igreja, estou à frente de uma igreja hoje, mas a primeira vez que eu tentei não deu certo. A primeira vez não foi. Consegue entender? Então eu fazia um seminário e ali o meu TCC, digamos assim, do meu seminário era implantar uma igreja e eu tinha que ir para uma outra igreja e eu não queria ir, que era a mesma que a nossa, a mesma placa, mas eu queria ficar andando com um pastor que eu andava. E eu não queria ir com outro pastor. Então eu tive que escolher entre ficar com o meu pastor ou ir para outra igreja e implantar a igreja. E não deu certo. Eu não consegui implantar a igreja. E foi a primeira coisa que o pastor Basílio ele me disse quando eu fui conversar com ele para ir para Ibabe São José. Ele falou, olha, não é porque não deu certo na primeira vez que na segunda vez não vai dar certo. Então por quê, meu amado? Isso é perseverança. Nunca desista na primeira vez. Continue tentando e não pare até você realizar. Porque às vezes o diabo trabalha contra mesmo e vai insistir em você desistir, porque ele sabe que o negócio vai ser melhor lá na frente, tá certo? Então começa num ramo, pessoas começam a fazer algo, e aí quando surge a dificuldade, ele para, ele não vai mais, ele não insiste, ele busca Deus, na primeira luta que ele tem, ele desanima, ele quer abandonar Deus, quer largar Deus. Então tome cuidado com isso, meu amado. Deus ele chama para contar estrelas, ele está falando que contagem é trabalhoso. Eu já trabalhei em expedição de empresa e em recebimento. Mano, às vezes chegava aquelas peças ali, eu tinha que contar peça por peça. Às vezes chegava ali um pallet, meu amado, com muitas caixas e muitas peças dentro das caixas. Eu tinha que abrir caixa por caixa para contar uma por uma. Era trabalhoso? É trabalhoso, meu amado. Quem disse que não é trabalhoso? É sempre trabalhoso, sempre tem coisa, contar uma por uma. Mas aí é que tá, meu amado. Quando surge o problema, a pessoa
ele para. Não pare, não desista, tá certo? A dificuldade vai vir, vai, mas a promessa, ela está atrelada ao comprometimento. Quanto mais você se compromete, mais promessas acontecem na sua vida. Terceira coisa, porque Deus, ele te chama para contar as estrelas, para nos livrar da mediocridade. Meu irmão, você sabe o que é ser medíocre? Você sabe? Perdão. Você sabe o que é ser medíocre? Meu irmão, medíocre não é nenhum xingamento, tá bom? Medíocre não é nenhuma ofensa. Quando uma pessoa te chama de medíocre, ele está dizendo que você é mediano, vive na média. Como assim na média? Vamos dar um exemplo disso aqui, o que é viver na média. Por exemplo, o que você faz aí para Deus durante a semana? Você ora uma vez por semana? 2 vezes por semana? Então você está sendo medíocre, porque você está vivendo na média. Muitas pessoas oram 1 ou 2 pelo menos por semana, ok? Mas vamos contar por dia. Quantas vezes você olha para Deus e diz para ele: Senhor, muito obrigado pelo meu dia? Quantas vezes você diz isso por dia? Uma vez? Você vive então mediocremente, porque muitas pessoas, pelo menos uma vez, ele diz isso. Mas se você fala 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes num dia para Deus, pede obrigado a ele, você está vivendo acima da média. Então, o que o terceiro ponto está nos dizendo? Deus, ele nos chama para contar estrelas, meu amado, para nos livrar do medianismo, de sair da média, para nos livrar da média, estar acima da média. Consegue entender? Então, quando um jogador, vamos dar um exemplo de futebol, quando um jogador se destaca num time, ele está sendo acima da média, ele não está agindo com mediocridade, sendo medíocre, sendo mediano, tá certo? Então não é uma ofensa, tá certo? Para contar estrelas, então precisamos fazer 2 coisas. Primeiro, olhar para cima. Por que andar para baixo, meu amado? Olhando para baixo não tem nada, só tem pedras. Deus, ele nos chama para olhar para cima. José foi jogado num buraco. A única coisa que José poderia fazer era olhar para cima. Do lado só tinha barro, não tinha mais nada. E ele só tinha um buraco em cima que ele ficava vendo, olhando. Então, meu amado, Deus nos chama para olhar para cima. Paulo, ele diz isso: olha, eu me atendo nas coisas do alto, eu olho para cima, é de lá, é lá, porque as minhas coisas estão lá. Então não é aqui no medianismo, não é para baixo, não é ao seu lado, irmão, olhe para cima. Sair da mediocridade não é olhar as pessoas ao seu redor. Olhe para Deus. Por que Pedro, meu amado, aqui eu vou trazer uma ilustração que não está na minha palavra, mas agora Deus me fez lembrar. Porque Pedro, ele afundou naquelas águas quando ele desceu do barco e foi encontrar Jesus nas águas? O que Pedro ali, por que Pedro começou a afundar? O que a Bíblia nos diz ali que aconteceu com Pedro? Ele saiu até bem, meu amado. Pedro foi acima da média ali. Ele estava com os discípulos no barco e eles ficaram com medo, achando que era um fantasma que estava vindo sobre as águas. E ali eles falam: não, é o mestre. E aí Pedro falou, aí Jesus fala: não temas, sou eu. E aí ele falou: é o mestre. E Pedro falou: Senhor, se é tu, mande que eu vou até o Senhor. E Jesus falou o quê? Vem. E ele começou a andar sobre as águas. Começou a ser acima da média, porque os outros ficaram. Ele passou por cima. Embora os outros estivessem ali falando: não vai, rapaz, tu vai afundar, você tá doido. Esse negócio aqui é fundo, não anda, ninguém nunca andou sobre as águas. Ele andou, foi andando, mas a Bíblia diz que ele começou a ouvir as coisas ao seu redor. Ele começou a notar os ventos. Isso fala do quê? De você tirar o olho do Senhor e começar a olhar de lado. Por que muitos irmãos se decepcionam com a igreja? Porque olha de lado. Por que muitos irmãos saem dos caminhos do Senhor? Porque olha de lado. A Bíblia não nos mostra para olhar para os nossos irmãos, para olhar para a pessoa ao seu redor. A Bíblia fala que nós devemos olhar para Cristo, olhar para a cruz, ter os olhos fitados na cruz, olhar para a obra da cruz e não para a obra do irmão do seu lado. Então por que muitas pessoas saem da igreja? Porque olha para o irmão. Se não olhasse para o irmão, permaneceria. Mas como ele olha para o lado, ele não olha para cima, para o Senhor, então ele vai e desanima, porque ele vê o irmão tendo uma atitude errada, vê o irmão fazendo algo ali, e aquilo entristece ele porque foge do padrão dele, foge daquilo que é o padrão dele, tá certo? Porque se o irmão está fazendo algo que não agrada a ele, não é o irmão que está errado às vezes, é ele que colocou um padrão na vida dele que muitas vezes não existe.
Mas o irmão não se encaixa no padrão dele, ele começa a desanimar com o irmão. E aí o que ele faz? Vai embora da igreja. Por quê? A Bíblia diz que nós devemos olhar para cima. O que o salmista diz? Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Elevo os meus olhos. Irmãos, Deus está lá nos montes, é no alto. Olhe para Deus, não olhe para os irmãos. Saia da mediocridade. Então, para você aprender a contar as estrelas, olhe para Deus, não olhe para o seu irmão. Segunda coisa, pense grande. Irmãos, por que Deus é conhecido como Deus do impossível? Porque ele faz aquilo que não é pequeno. Aquilo que é pequeno você faz, meu amado. Aquilo que está ao seu alcance, Deus não vai fazer por você. Você faz. Então Deus é o Deus do impossível. O que é impossível para mim, Deus ele realiza. Consegue entender? Então seria uma fora da lógica alguém falar em línguas estranhas? Obviamente é algo fora da lógica. Porque você fala uma língua que nem você entende às vezes. E aliás, às vezes não entende. É muito pouco aí os raros aí, são raros os dons de interpretação de línguas estranhas. Mas você fala uma língua que você não sabe o que você está falando. Isso é o quê? Isso é Deus, meu amado, é sobrenatural. Isso é o quê? Impossível aos nossos olhos, mas é possível para Deus e isso ele faz. Deus é conhecido por realizar coisas grandes. Olha o Antigo Testamento, quantas coisas grandes o Senhor realizou, e olha no Novo Testamento que coisas grandes o Senhor também realizou, mas agora desta vez por intermédio de homens simples, apóstolos iletrados, analfabetos que não sabiam fazer nada, e Deus chamou eles e através dele realizou grandes obras. Então, meu amado, pense grande. Hoje você não se vê fazendo algo grande, mas Deus ele pode realizar algo grande na sua vida. Você consegue entender isso? Então, Deus não nos chama, ele não está nos chamando para uma vida pequena, que nós venhamos andar apenas olhando para o chão, olhando ali com os nossos olhos fitados. Mas, infelizmente, ainda existem irmãos assim. São irmãos rasteiros. Ou, se você quiser usar a ilustração das águas, são irmãos rasos. Por quê, meu amado? Eles caminham como alguém que só olha para baixo. Quem é que só olha para baixo, meu amado? Só quem olha para baixo é burro de carga, é cavalo, é pessoa que está... quem anda olhando para baixo. Ninguém anda olhando para baixo porque cai, meu amado. Mas tem gente que insiste em olhar para baixo. Então o que acontece com esses irmãos que são rasteiros ou rasos, meu amado? Eles nunca erguem as cabeças. Eles sempre estão olhando para o chão. Então se olhar para o chão, você não vai ver nada. Consegue entender? Nada você vai ver olhando para o chão, meu amado. Então o que eles usam? Eles usam toda a energia, meu amado, para conseguir apenas dar um passo a mais para frente. Consegue entender? Então isso é irmão rasteiro, isso é irmão raso, que ele usa toda a sua força apenas para dar um passo à frente. Sendo que se ele olhasse para cima, ele não ia de fato apenas dar um passo, mas ele ia voar muitos passos. Consegue entender? Então não ande olhando para baixo, meu amado. Levante a cabeça, olhe para Deus, eleve os seus olhos para o monte, porque é de lá que virá o seu socorro. Então alguém disse uma certa vez que a vida é muito curta para ser pequena. Olha que interessante, curta em relação ao tempo e pequena em relação a significado. Então, meu amado, a vida é curta, sim, porque o tempo passa rápido. Se você não sabe, deixa eu contar um segredo para você. Já estamos no dia 13 de maio, mais 15 dias nós já chegamos no meio do ano. 15 dias nós já estaremos no meio do ano. Meu amado, passa rápido. Rápido, já estamos mais de 60 dias ali isolados. Depois de amanhã, dia 15, vai fazer 2 meses, 60 dias que nós estamos aí com esse isolamento aí. Então, meu amado, passa rápido, ligeiro demais. O tempo passa rápido, é curto. O tempo é curto. E pequena, a vida pequena, meu amado, porque não tem significado. Então, o que acontece? Ou seja, a vida passa muito rápido para ser insignificante. O que é a vida sem mediocridade? É como diz um ditado popular. Como é? Mais uma palavra de efeito para você e eu quero que você entenda isso. Melhor é acrescentar vida nos seus anos do que anos na sua vida. Isso aqui, meu irmão, é bem uma verdade. Eu até lendo essa palavra, eu falei com a Obreira. O que você entende disso aqui? E ela falou exatamente ali o correto.
O que que essa primeira parte diz? Melhor é acrescentar vida aos seus anos. Meu amado, vamos dizer que você tivesse apenas mais 3 anos aí de vida. Não é melhor você acrescentar vida nesses 3 próximos anos? O que é acrescentar vida? Meu amado, você pode ter um dia de vida, mas se você viver como morto, sem viver uma vida insignificante, não importa. Consegue entender? Então é melhor você acrescentar vida aos seus anos. O que fala de vida? Igual Jesus falou, ele veio para trazer vida e vida em abundância. O que é vida, meu amado, na sua vida? É você ter um prazer de viver. Tem gente que apenas faz igual eu falei no começo. Acorda, trabalha, come e dorme. Só isso. Não tem vida. Isso para mim não é vida. O que é vida para mim? Ele pega aí momentos de lazer e ele desfruta de momentos de lazer, momentos de prazer. Ontem eu saí da casa da minha sogra, 2 horas da manhã, eu fui lá visitar minha sogra, ver como é que ela estava. Saí de lá 2 horas da manhã, meu amado, mas dando risada, conversando. Isso é vida. Eu apenas não trabalho, eu acordo, trabalho, como e durmo. Não, eu vivo a minha vida, meu amado. Sábado eu fui ver a minha irmã em Suzano lá, ver como é que ela estava. Fui lá com o meu cunhado. Eu preciso curtir esses momentos, meu amado. Você entender? Eu acordo, brinco com a minha filha aqui, eu dou risada com ela, brinco com ela o dia inteiro, eu brinco com a obreira. Então, meu amado, isso é vida. Então é melhor você acrescentar prazer em viver do que a outra parte que fala do que ter apenas tempo de vida e não ter vida. Quantas pessoas têm tempo e não têm vida? O que é tempo? Ele é novo, por exemplo, novo de idade, mas ele não tem vida nenhuma. Vive enfurnado dentro de uma casa, vive enfurnado dentro do mundinho, vive enfurnado fazendo algo pequeno. Não tem vida, meu amado. Isso não é vida. Então esse ditado é muito bem ali colocado para a nossa palavra de hoje. É melhor eu ter vida, acrescentar vida nos meus anos, do que eu ter anos em minha vida e ser insignificante, meu amado. Insignificante a que ponto? Tanto a minha vida pessoal, como vida espiritual, vida emocional, vida conjugal. Que adianta não ter vida, meu amado? Você ter muito tempo e não ter vida. Eu prefiro, se for vontade de Deus, não sei, eu prefiro ter a minha pouco tempo, mas ter uma vida desfrutada. Eu chegar no final e falar assim, eu desfrutei da minha vida com prazer. Porque isso é ter vida, meu amado, amém? Agora, se livrar dessa mediocridade, de uma vida mediana, não é fácil, ok? Não é tão simples, ok? Pelo contrário, essa é a nossa tendência natural, viver no comodismo, certo? Mas os segredos ali, convivendo com pessoas que contam as estrelas, meu amado, é pensar, que elas pensam grande, elas pensam além, aprendem continuamente, ou seja, ela não é uma pessoa que não aprende nada. Todos os dias ela está aprendendo algo, mesmo que seja com uma pessoa simples, ela está aprendendo. Todo momento ela quer aprender, meu amado. Então você quer sair do medianismo, quer sair da mediocridade, quer estar acima da média, então comece a aprender continuamente com pessoas, aprender com a vida, e não é apenas aprender, mas é colocar em prática o que você aprende. Não adianta eu falar para você, vamos dar um exemplo, você tá ali para morrer afogado, cai numa piscina, não sabe nadar, eu vou e jogo um livro para você, tá aí ó, maneira simples de aprender a nadar, você vai aprender a nadar desse jeito, meu amado? Não vai. Então não é apenas você aprender a falar, não, para nadar eu preciso bater os braços, bater os pés e me manter reto. Pronto, aprendi a nadar. Não, não é assim, meu amado. Então você tem que colocar em prática aquilo que você aprende. Então você tem que aprender continuamente. Eu aprendo e coloco em prática, eu aprendo e coloco em prática, eu aprendo e coloco em prática. É assim que funciona, tá certo? Outra coisa, ande com pessoas que vai inspirar você e não ali de fato tirar o seu fôlego. Como assim? Ande com pessoas que vai inspirar você a fazer o além. Consegue entender? Ande com pessoas que vai tirar de você o melhor seu. Vai tirar aquilo que você tem de melhor, de qualidade, não de fato defeito. Ok? Porque tem pessoas que é assim, eles procuram tirar o seu defeito, o melhor do seu defeito. Mas não é isso que Deus ele quer fazer. Ele quer tirar o melhor de você. Pessoas que vai inspirar você a crescer, a viver acima da média. Então, ande com pessoas assim, que vai fazer você ser além. Que vai sempre forçar você a fazer o além, a ir além. Ok? Por exemplo, outro exemplo.
Tenha um pensamento voltado para os resultados. Não pense apenas assim, o que der, o que não der, tá bom. Não. Pense nos resultados. Peraí, eu estou fazendo algo, eu aprendi algo, coloquei em prática, eu estou fazendo além. Eu quero ver aonde eu vou chegar com esse além. Queira ver os resultados, ok? Tenha um pensamento voltado para o resultado daquilo. Porque vai fazer você sair do medianismo. Porque se o resultado for pouco, você não vai se contentar com pouco. Você fala, não, eu posso fazer mais, e eu vou fazer mais, e eu vou sempre fazendo o a mais ali na sua vida, e eu vou fazer na minha, ok? Vê as oportunidades antes que se tornem óbvias. Irmãos, tem oportunidades que acontecem na sua vida. Mas se você não aproveita, ela vai se tornar óbvia depois. Fala assim, isso aqui ia acontecer mesmo. Era praxe acontecer isso aqui. Então, olhe as oportunidades e não deixe elas ficarem óbvias na sua vida, tá certo? Quarto ponto aí, quarta coisa, porque Deus ele manda você contar as estrelas, é para aumentar a nossa fé no sobrenatural. Meu amado, é muito fácil nós vivemos na vida natural, olharmos apenas aí o natural que está ao seu lado, mas o difícil é você viver o sobrenatural. Se é algo difícil ali que pode acontecer na sua vida, é você viver o sobrenatural, meu amado. Nos dias de Abraão, ali, as pessoas contam que a olho nu, a quantidade de estrelas que se conseguia ali ver ou contar era 3.000 estrelas. Era o que o Abraão conseguia ali contar a olho nu, tá certo? Mas será que Deus estava dizendo para Abraão que ele seria pai de multidões apenas com 3.000 ali descendentes, meu amado? Abraão queria um filho. E será que Deus queria abençoar apenas 3.000 descendentes para ele só? Será esse? Mas com esse número, ele não seria pai de multidões, mas seria pai de nações. Concorda comigo? Ele seria apenas pai de nações. Mas aí é que está, meu amado. Aí Deus, havia algo sobrenatural aqui que Abraão não estava enxergando, pelo seu tempo, pelaquela ótica, por aquele tempo. Ele não estava vendo, mas ele não deixou de acreditar. Porque no último verso nós vimos que ele creu no Senhor. E isso foi lhe imputado para a justiça, que pela fé, por ele crer em Deus, ele foi considerado justo. Ok? Isso aí que nós vemos ali. Então ele não duvidou. Mas a olho nu, ele foi obrigado a ir para o sobrenatural. Tá certo? Por quê? A olho nu ele conseguia ver apenas 3.000. Mas quando Galileu Galilei, ele na Idade Média, ele inventou o telescópio, meu amado, este número ele aumentou. E aí as pessoas conseguiam, através desse telescópio, eles conseguiam ver 90.000 estrelas. Deus mostrou ali para Abraão contar as estrelas. A olho nu naquela época ele via 3.000. Mas aqui Galileu Galilei falou que não havia apenas 3.000 estrelas, mas havia 90.000 estrelas. Meu amado, aumentou aqui em um número estrondoso. Consegue entender? Então aumentou aqui quase que 10.000 vezes aqui, 100.000 vezes, ok? Então aumentou muito aqui esse número aqui para aqui Abraão, ok? Aqui ali para Galileu Galilei. Mas aí é que tá, meu amado. No início do século XX, a NASA inventou ali um telescópio chamado Telescópio Hubble, ok? Quando já ouviram falar desse telescópio aí? E ali, no começo do século XX, eles conseguiam, através desse telescópio Hubble, eles conseguiam ali ver 1 milhão de estrelas. Olha aí, meu amado. Abraão conseguia ver na sua época 3.000, mas Deus falou, Abraão, conta, se é que pode. Abraão via aquele número, mas era o que ele estava vendo natural. Mas aqui, meu amado, com esse telescópio aqui, esse radiotelescópio, aliás, eles conseguiam ver 1 milhão de estrelas, ok? Não é o telescópio Hubble esse, amém? O telescópio Hubble hoje, todo dia ele encontra uma estrela nova. Aí, meu amado, é onde está aí a grande sacada do Senhor, amém? Então esse radiotelescópio do início do século XX conseguia ver 1 milhão. Mas aí, meu amado, alguns anos atrás aí inventaram esse telescópio Hubble, ok? E sabe quantas estrelas ele consegue localizar? Ele descobre todo dia uma estrela nova. E agora não tem mais como contar as estrelas. Por quê, meu amado? Imagine, todo dia descobrindo uma estrela nova, como é que você vai contar as estrelas, meu amado? Ou fala para esse irmão, não há limites.
Então, o que Deus está querendo te mostrar, você não está vendo, mas não há limites para o Senhor, meu amado. A descendência de Abraão seria numerosa. Então ele precisava contar as estrelas para aumentar a sua fé no sobrenatural. Então tem coisas que Deus vai pedir para você para aumentar o seu sobrenatural, meu amado. Para você não viver apenas nesse mundo que você consegue ver naturalmente, ok? Então se você olha a olho nu, no natural, somente 3.000 consegue ver. Com o telescópio aqui, que foi inventado ali por Galileu Galilei, mas se a sua fé tem uma lente igual a desse telescópio, você vai ver 90.000. Mas se a sua lente for como esse radiotelescópio aqui, meu amado, você vai conseguir ver ali milhões de estrelas. Mas se a sua fé ele for com a lente desse telescópio Hubble, todo dia, irmão, todo dia, você vai ver uma promessa nova na sua vida. Você consegue entender? Isso fala de sobrenatural. Você não está vendo, mas quando os olhos da fé, meu amado, você começa a colocar em prática, você vê o sobrenatural do Senhor muito mais além do que você pode pensar ou imaginar, tá certo? E o que faz a diferença é a sua fé. E aonde a sua fé ela vai te levar hoje? Aonde a sua fé está te levando hoje? Está te levando apenas a levantar da sua cama e ir na cozinha e voltar? Está apenas te levando a levantar e ir trabalhar e voltar? Aonde a sua fé hoje ela vai te levar, meu amado? Essa fé que você tem em Deus, essa fé que você tem no sobrenatural, ela vai te levar aonde? Aonde, meu amado? Então você precisa largar a sua fé, você precisa aumentar a sua fé, você precisa ativar a sua fé, para que essa fé te leve a algo sobrenatural, te leve a algo além, muito além do que você pode imaginar, meu amado. É essa fé que nós queremos ativar nesses 21 dias. Ativar a fé no sobrenatural que te leve muito mais além do que você pode pensar ou imaginar, meu amado. Então, isso vai fazer a diferença. Com esta fé, você vai aonde outros não foram. Não foram. Você realiza o que os outros não realizaram. Por quê? Porque cada dia, com essa lente do telescópio Hubble, você vai de fato, com essa lente da fé igual esse telescópio, você vai descobrir aí inúmeras estrelas, inúmeras bênçãos ainda que pode acontecer na sua vida. Agora vamos imaginar aqui o contar das estrelas em 2 pontos. Primeiro, Abraão viu centenas e centenas de estrelas. Naquela época, centenas e centenas, tá certo? Esse era o ponto de Abraão. Mas Deus, o que Deus estava vendo, meu amado? Qual era a visão de Deus? Qual era o ponto? Olhar na visão de Abraão é ver centenas e centenas. E olhar na visão de Deus é quantos milhões, bilhões, trilhões nós teremos de igrejas ou de estrelas para contar, meu amado. Então, a que ponto você quer ver? De que ponto você quer contar as estrelas? Da visão de Abraão ou da fé do Senhor? Pensa nisso, meu amado, porque você precisa ativar a sua fé. Deus tem muitas promessas, mas as promessas ele há um nível de comprometimento que você precisa ter para ser realizado na sua vida. O que Abraão não sabia é que Deus não tinha prometido apenas algumas centenas de descendentes. Pelo contrário, Deus tinha prometido tantos descendentes que ninguém seria capaz de contar, assim como esse telescópio todo dia descobre uma estrela nova, é sinal que a descendência de Abraão não tem fim. E essa também será as promessas do Senhor para a sua vida. Não terá fim, jamais chegará ao fim, porque Deus é uma fonte inesgotável, meu amado. O telescópio, o radiotelescópio é como a fé. Ele faz a gente enxergar muito mais coisas que antes seríamos capazes de pensar ou ver, meu amado. Deus, ele tem infinitas bênçãos para você. Deus tem uma vida infinitamente melhor para você, uma vida infinitamente abundante para você, mas a sua fé não te faz enxergar isso, não te faz
aproveitar isso, não te faz usufruir. Meu amado, tem muitas pessoas que Deus tem derramado bênçãos, mas ele não está enxergando e ele não consegue usufruir das bênçãos do Senhor na vida dele. Por quê? Porque a sua fé não deixa ele enxergar, meu amado. Então, você tem que ativar a sua fé, meu amado. Porque às vezes a bênção já está aqui, ó, na tua mão. As coisas de Deus já está dando aqui, ó, na sua mão. Você já tem experimentado tantas coisas em Deus, mas acontece que você não usufrui, você não desfruta, porque a sua fé, ela está com a visão tapada e você não consegue ver o que Deus tem realizado na sua vida. Pensa nisso, meu amado. Deus, ele quer te levar muito mais além. Amém? Quero orar pela sua vida. Curve a sua fronte aí. Eu quero orar por você. Eu quero que você, nesse momento aí, ore ao Senhor. Eu vou orar daqui, você vai orar daí, mas a sua oração vai ser a oração: Senhor, quebra a minha lente limitada. Senhor, quebra a minha visão limitada. Senhor, me faça enxergar além, me faça ver além. E diga para ele: Senhor, me chama para fora, porque eu quero contar as estrelas a partir de hoje. Amém? Curve a sua fronte aí, ore daí que eu vou orar daqui, amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento, ó Deus, nós queremos, Senhor, quebrar nesta hora toda crença limitante, ó Deus, toda visão limitante, ó Deus amado. Quebra, Senhor, ó Pai, esse limite a qual nós enxergamos que é o limite natural e nos faz enxergar o sobrenatural, ó Deus. Nos faz enxergar, ó Deus, pela fé, as coisas que o Senhor tem preparado para nós. Não queremos andar por fé, por vista, Deus, mas nós queremos andar por fé, porque a Tua palavra diz que o justo, ele vive pela fé. Ele não vive por vista, ele não vive no natural, mas ele tem uma visão no sobrenatural. Deus amado, Deus querido, alarga a nossa visão, ó Deus, nesse momento. Faz, ó Deus, nós sairmos da mediocridade, ó Deus. Nos revela, Senhor, ó Pai amado, o preço das promessas, o comprometimento das promessas que há, pois nós queremos pagar o preço para ter essas promessas, ó Deus amado. Nos leve a contar, Senhor amado, as estrelas, para nós termos fé no sobrenatural. Deus, muda a nossa visão a partir de hoje, muda o nosso entendimento, ó Deus. Nos leva além, nos leva, Senhor, ó Pai amado, aos passos verdejantes, embora, Senhor, muitos estejam enfrentando lutas, dificuldades, ó Deus, mas que eles possam enxergar, ó Deus, eles longe dessa enfermidade, que eles possam enxergar essa tempestade passando e eles já vendo o sol raiando do outro lado da tempestade, ó Deus amado. Quebra, Senhor, do nosso meio e que o Senhor venha trazer fé, venha, Senhor, mudar a nossa visão, faça gerar em nós fé. Deus, como nós aprendemos ontem, fé, Deus, andar por fé não é não ter dúvidas, mas é alimentar a fé e não alimentar a dúvida. Oh Deus, que nós venhamos alimentar a fé, o crer no Senhor e tirar todo pensamento de dúvida do nosso meio, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa foi mais uma live, um culto. Nós estaremos aqui novamente amanhã às 7 horas, trazendo uma outra ministração poderosa sobre a sua vida. Então, não perca. Vamos ativar nossa fé nesses 21 dias, meu amado. Não deixe ali o diabo jogar palavras contraditórias, palavras de dúvida. Eu quero dizer para você, meu amado, para gerar dúvida no seu coração, apenas uma frase. Quando você está crendo em algo, o diabo ele só lança algumas frases. Tome cuidado nas frases que você ouve, que às vezes as frases podem estar gerando ali dúvida no seu coração. Amém? Então, até amanhã. Fica na graça, fica na paz, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos na campanha, meu amado, ok? É uma campanha que nós começamos na segunda para ativar a nossa fé e nós estamos aqui orando, jejuando nesses 21 dias. Ok? Começamos segunda agora. Nós vamos ter 21 dias direto aqui de ministração aqui na palavra. Nós estaremos falando uma palavra breve. Hoje é culto, prolongou-se um pouco mais por ser um dia de culto normal. Mas todos os dias às 7 horas estou trazendo uma palavra de no máximo meia hora ali, trazendo apenas uma reflexão, porque eu estou postando aí as palavras no grupo da igreja do WhatsApp. Então, é uma palavra breve falando de fé,
para que você venha ativar a sua fé. Então não deixe de participar. Se você não está participando, participe hoje. Tira aquilo que te custa, aquilo que vai ser sacrificante para você, porque jejum sem sacrifício não é jejum, meu amado, ok? Então, o jejum é para você alcançar algo? Não, é apenas para você estar com os ouvidos sensíveis e os olhos em Deus, ok? Ou em ouvir a voz do Senhor. Não se jejua para você ganhar algo, você não jejua para alcançar a bênção, você não jejua para ter algum bem material. Isso não se faz, meu amado, ok? Nós não cremos assim. Nós cremos que quando eu jejuo é porque eu quero estar com o ouvido sensível a Deus, a voz de Deus, ok? Então, se você ainda não fez, tire aí algo que te custe, ok? Ou tire uma refeição, também não há problema, tá certo? Então, esteja conosco aí. Eu não sei quem está jejuando, eu não vou controlar, meu amado, mas cada um sabe aí da sua responsabilidade, do seu compromisso com Deus, ok? Cada um sabe aí da sua responsabilidade, se está entrando numa campanha e jejua ou não jejua, aí vai de cada um, meu amado, amém? Nós não controlamos vida de ninguém, ok? Então fica na graça, fica na paz, em nome de Jesus.